A paz do Senhor, igreja. Mais um domingo do Senhor, mais um dia de celebração a Ele, mais uma noite de Santa Ceia, mais um dia para renovar a aliança que temos com o Senhor, né? Eu sei que você já falou com Deus hoje, que por várias vezes você já conversou com o seu Senhor. São tantos os assuntos que temos para falar com Deus o dia todo, né? Mas eu convido você mais uma vez para orarmos nessa noite. Eu quero desde já agradecer a oportunidade de estar na sua casa, aí no seu televisor, no seu computador, no seu celular, né? Junto com os irmãos aqui, para junto com você adorar e celebrar o nome do Senhor. Nós damos graças a Ele por mais uma oportunidade de poder nessa noite, através da internet, falar de Jesus. E eu convido você a curvar sua cabeça onde você está, para mais uma vez orarmos a Deus. Pai, nós oramos ao Senhor, certos de que o Senhor não mudou. Mais uma vez nos arrependemos diante da Tua presença e pedimos perdão por falhas, obras, maus pensamentos, tudo que fizemos e desagradou o Seu Espírito Santo. Nós viemos nessa noite nos esvaziar de nós mesmos para ser cheios do Teu poder e daquilo que o Senhor reservou para nós nessa noite. Pai, não precisamos pedir para entrar em Tua presença, porque dela também nós não vamos conseguir sair. A Tua palavra nos garante que os Teus olhos estão sobre toda a face da terra, e tenho certeza eu que os Teus olhos estão sobre esse lugar também nessa noite. Pedimos a bênção do Senhor sobre esse lar que nos ouve. Pedimos, ó Deus, que o Senhor visite cada cômodo dessa casa e de uma maneira muito especial toque cada membro dessa família, do alto da cabeça à planta dos pés, e repreenda toda a fúria do diabo, toda a inveja, olho grande, perseguição, toda macumbaria, toda divisão, toda falta de amor dentro dessa casa, de comunicação. O Senhor possa destruir todo o mal. Aqueles que estiverem enfermos, o Senhor possa tocar com cura. Aquele que está, meu Deus, desanimado, venha animar ele nessa noite, fortalecer, alegra esse coração que está triste. Toca essa mente, meu Deus, e muda os pensamentos nessa noite. Manifesta o Teu poder. Seja esse culto um divisor de água nas nossas vidas. Nada nem ninguém nessa noite venha nos impedir de renovar a aliança que temos com o Senhor. Prepara o nosso coração para a palavra que vai ser lida de início. Prepara o nosso coração para os louvores que serão entoados, para a palavra que será pregada. Tudo nessa noite é para glorificar e honrar o nome do Senhor. Pai, enche-nos do Teu poder. Dai-nos graça, dai-nos alegria, fortalecimento, sabedoria que vem do alto e discernimento sobre a Tua palavra. Ajuda-nos em tudo, cobre-nos com Teu sangue e nos dá a vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você pode dizer amém e graças a Deus. Pega a sua Bíblia, vamos aqui fazer a leitura da palavra do Senhor. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos ler hoje, nesta noite, o texto que está lá em Provérbios 3. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Né? O sábio, ele ama e ele obedece a Deus. Né? Nós vemos aqui Salomão nos dando alguns ensinamentos sobre como seremos, né, se formos obedientes ao Senhor e amarmos aos seus mandamentos e a Ele de todo o coração. O versículo 1 vai nos dizer: Filho meu, não te esqueça das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos. Porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Verso 3. Que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem. Ata-as ao redor do pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Verso 8. Isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por causa da tua repreensão. Verso 12.
Porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho a quem deseja todo o bem. Que Deus abençoe as nossas vidas e que nós tenhamos esses conselhos que nos é dado no Provérbios 3. Que nós possamos cada dia mais e mais conhecer ao Senhor, ter sabedoria vindo da parte do Senhor, para que nós possamos cada dia mais e mais conhecer Ele em espírito e em verdade. Que nós cada dia mais confiamos mais nele, não somente de professar, mas também de ter a certeza que nele nós somos mais do que vencedores. Que Deus abençoe a todos nessa noite. Amém, glória a Deus. Nós vamos cantar o hino de número 8. Esse Jesus que é nosso fiel amigo, esse Jesus que nos amou de maneira como ninguém jamais nos amou, né? Deu a sua vida por nós, morreu em nosso lugar, carregou sobre os seus ombros os nossos pecados, né? E nós somos gratos a Ele todos os dias por esse sacrifício da cruz. E por estarmos alegres e termos esse amigo fiel, nós queremos louvar nessa noite essa canção juntos. Amém? Hino de número 8. Adore ao Senhor aí junto comigo também nessa noite. Glória a Deus. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só. E nas fraquezas está comigo. Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno. Não há, nem mais humilde e mais benigno. Não há. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só ao pecador perdoar anela. Ele só, e pelos seus santos sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido. Nele só, mas sua glória me há repartido. Dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor e bendizer a Ele através dos louvores que vamos continuar entoando. Pai, somos gratos pela presença do Senhor em nosso meio. Não temos palavras para dizer quão grande amor sentimos pelo Senhor. Desculpa. Pedimos que o Senhor continue usando o teu servo nessa noite,
ao entoar louvores, ao bendizer o Teu nome e exaltar Ele através dessas canções. Nos ajuda em tudo e nos continua dando vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você onde está possa dizer amém. Graças a Deus. Agora eu vi. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? É um privilégio estar aqui mais uma vez para poder estar ministrando louvores ao Senhor. E ao mesmo tempo que eu encaro isso como um privilégio, eu encaro isso como uma responsabilidade muito grande, né? Porque Deus, Ele nos chamou não para ficarmos estáticos, né? Você vê Jesus, Ele com seus discípulos, Ele pegou os discípulos, eles estavam fazendo alguma coisa, eles eram alguma coisa, eles eram parte de alguma coisa. Então Deus, Ele não te quer parado, Ele te quer fazendo algo produtivo para o reino de Deus principalmente, né? E eu encaro isso como uma responsabilidade porque falar de Deus é muito sério, né? Porque você não está falando de algo que é supérfluo, você não está falando de algo que um dia vai acabar, você está falando de algo eterno, você está falando de eternidade, de salvação. Então é uma responsabilidade muito grande nós falarmos da palavra de Deus, nós estarmos aqui, né? E não é brincadeira no que nós fazemos as coisas para Deus. Por isso que eu digo, irmão, leve as coisas de Deus a sério, né? Porque você levar as coisas de Deus empurrando com a barriga, na brincadeira, isso não faz bem para o seu espírito, não faz bem para a sua mente, não faz bem para o seu coração, para a sua alma. E nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Aí você fala, meu irmão, mas eu tenho responsabilidade em que? Eu nem estou nada, eu sou só apenas um membro, ou talvez eu estou apenas assistindo a um culto, ou não sei. Mas a responsabilidade que nós temos diante de Deus é pregar a palavra dele. Porque pessoas precisam ouvir desse Jesus maravilhoso, ao qual você testemunha, ao qual você acredita, ao qual você coloca a sua fé diariamente. Então pessoas precisam ouvir desse Jesus, precisam ouvir falar dele, para que mais pessoas venham crer no nome de Jesus. Porque não existe outro nome que cure, não existe outro nome que salve, não existe outro nome que liberte, não existe outro nome que transforme no seu nome de Jesus. E qual é o ápice disso tudo? O ápice disso tudo é exatamente a salvação. Então o que nós devemos pregar? É que Deus vai te dar a chave do seu carro, é que Deus vai dar a chave da sua casa, é que Deus vai te dar bens materiais. Isso Deus nos dá, porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Mas o foco de Deus para nós não é isso. O foco de Deus para nós é salvação. Uma certa vez, uma multidão se dispersou e Jesus estava ali com seus discípulos. E Jesus pergunta, e vocês não vão? E Pedro vira para Jesus e fala, nós, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, a multidão poderia estar ali muito buscando os bens materiais, buscando o que Jesus podia fazer por eles, buscando o que Jesus podia dar, mas os discípulos estavam ali buscando o que Jesus era. Ele é santo e Ele te dá a salvação. Ele é aquele que morreu na cruz para perdoar pecados, para trazer vida e vida em abundância. Sabe, e a pastora, ela fala muito sobre isso, né? Ela ministrando, eu gosto muito quando ela fala sobre isso. Nós não devemos apenas chegar a Jesus, nós devemos nos lançar a Ele, né? Nos lançar diante dEle, sabe? E tem uma canção que fala sobre isso, né? Que Jesus hoje Ele te chama. Talvez você não conheça o Evangelho, talvez você não conheça Jesus, mas Jesus hoje te chama. E qual é a nossa resposta diante desse chamado? É dizer, eu vou correndo para os teus braços. Vou correndo para os teus braços. Os teus braços de amor, os teus braços de misericórdia, os teus braços de paz. Amém? Feche os teus olhos. Te convido agora a colocar a mão no seu coração. Você está aí na sua casa, no conforto do seu lar. Ouvir a sua voz
chamando, me chamando. Posso ouvir a sua voz me chamando, me chamando. Posso olhar em teus olhos, chamas de amor, me dizendo vem, dizendo vem. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso olhar em teus olhos, chamas de amor, me dizendo me dizendo vem, e eu vou.
sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti, amado da minha alma. Perdido estou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti, Jesus. Menos de nós mesmos, que o Senhor venha crescer em nós, para que nós possamos vir testemunhar da Tua glória, testemunhar, Pai, da Tua bondade, testemunhar da Tua misericórdia, Deus. Menos de
diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Queremos muito mais de ti, menos de mim, menos de mim, levante sua voz, declare que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aplauda Jesus aí onde você está, porque Ele é santo, Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de exaltação. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Aí, aonde você está, põe a sua mão sobre o seu coração. Eu quero continuar adorando a Ele e orando também nessa noite. Pai, continuamos aqui na Tua presença. É motivo de muita alegria para nós nessa noite poder estar na Tua casa para bendizer o Teu nome. E é também motivo de muita alegria poder estar nas nossas casas, aqueles que estão em suas casas, também podendo adorar e celebrar o nome do Senhor. Nós vamos ouvir a Tua palavra pregada agora. Continua falando com a igreja, Senhor, do Senhor na terra dos viventes. Continua, Deus, manifestando o Teu poder, curando, restaurando e trazendo à existência verdadeiro milagre de salvação. Meu Deus, anula toda e qualquer intervenção maligna, tudo aquilo que possa roubar a nossa atenção, a nossa audição, e manifesta o Teu poder abençoador através da Tua palavra pregada, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você possa dizer aí onde você está, amém, graças a Deus. Quero que você abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 5. Nós vamos ler algumas passagens nessa noite, né? Eu não tenho muito tempo, mas o tempo que eu tenho, eu quero falar um pouco aqui de Jesus, né? Porque o Senhor, Ele sempre deixou muito claro as condições para recebermos a vida eterna, né? E essas condições, elas não vão ser, irmãos, burladas, não vai ter como a gente negociar a nossa salvação, né? Não existe um valor financeiro que vai pagar a minha salvação. Não existe outro meio senão pagar o preço necessário para ter a condições de ver a Deus face a face. E para muitos esse preço é muito alto, para outros esse preço é o suficiente pelo que Jesus fez. E para muitos esse preço,
é considerável baixo, né? Eu não sei qual a consideração você tem para o fato de receber a vida eterna, mas eu quero que você considere que a palavra de Deus é verdadeira, não mudou, assim como o nosso Deus continua sendo Deus. Não mudou por minha causa, não mudou por sua causa, não vai mudar por minha causa e nem vai mudar por sua causa. Nós precisamos passar por essas mudanças necessárias para alcançar a vida eterna. Amém? Romanos capítulo 5, verso de número 1. Diz para nós, deixa eu pegar aqui minha segunda visão, né? Eu sempre esqueço que eu preciso da segunda visão, né? Para ler a Bíblia. Às vezes a gente consegue ver algumas umas letras em outros lugares maiores, mas aqui na Bíblia já são grandes, né? Mas eu preciso ainda da segunda visão auxiliar aqui, né? Romanos, capítulo de número 5, verso de número 1, diz assim para nós: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós ouvimos de paz, né? E de vida. Nós vemos a Bíblia dizer, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, né? Por esse caminho que é Jesus. Hoje, nós enxergamos um Jesus que deu a vida por nós, né? Se você for para João, eu quero ganhar tempo aqui, João capítulo de número 3. João capítulo de número 3, verso de número 16, versículo extremamente conhecido seu, né? Bem conhecido, alguns usam até como frase de efeito. Já vi escrito em carro, já vi escrito em porta de casa, já vi escrito em placa de igreja, né? E isso é uma palavra forte, né, para nós, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Esse Jesus que é dono da nossa vida, esse Jesus para quem nós entregamos a nossa vida, confessamos a Ele como nosso único, suficiente Salvador, e o nosso nome não foi escrito num livro qualquer, mas o nosso nome está escrito no livro dos livros, no livro da vida, né? Num lugar onde ninguém vai conseguir apagar. Nós vemos, irmãos, a palavra de Deus falar tanto sobre paz, sobre vida, sobre vida abundante. E nós nos perguntamos por que tantas pessoas não conhecem a paz e por que existem tantas pessoas sem essa paz. Nos últimos dias, nós temos visto que essa falta de paz, nesse período de pandemia, parece que está adentrando as portas das casas das pessoas. É como se fosse uma pessoa que batesse na porta e a porta fosse aberta e o fulano fosse convidado ou não e entrasse para dentro da casa e continuasse ali vivendo, passasse a viver, porque parece que a paz que um dia as pessoas tiveram hoje não tem mais. E nós nos perguntamos, uma vez que a Bíblia fala sobre essa paz, por que o povo de Deus está sem essa paz? Paz, sim, que nós pregamos que o mundo não conhece. Paz que o mundo não pode comprar, mas que aquele que confessou Jesus, conheceu a Jesus, não tem mais a vida que tinha antes, consegue saber que paz é essa. Eu quero que você também abra sua Bíblia em João, capítulo de número 10, para você entender bem o que eu estou dizendo aqui para você sobre vida abundante, sobre paz. João, capítulo de número 10, verso também de número 10. João, capítulo 10, verso de número 10. Amém? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Algumas versões vai dizer vida em
abundância, né? Se Jesus veio para nos proporcionar vida abundante, isso está bem ligado à vida eterna, está bem ligado à salvação. Nos últimos dias parece que nós vemos assim, não estou falando de pregação da igreja não, que pregação da igreja sempre está falando sobre salvação, libertação, cura, renúncia, arrependimento, mas nós não vemos as pessoas hoje mais falando umas para as outras sobre salvação, sobre conheça Jesus como Jesus verdadeiramente é, aceite a Jesus para ter uma vida nova, para conhecer o que é vida abundante, para conhecer o que é ter paz de verdade. Deus, irmãos, nos criou imagem e semelhança dele, para que nós tivéssemos uma vida abundante. Mas há uma coisa hoje que as pessoas estão escolhendo. Eu estava até falando sobre caráter, né? Nós começamos uma apostila nova falando sobre os atributos, né? Sobre os princípios bíblicos. E a gente falou essa semana no discipulado sobre caráter, né? E a gente estava falando um pouco sobre isso, que Deus nos criou, a nossa apostila veio falando bem de maneira bem específica e bem bonita, que nós fomos criados à imagem e à semelhança do Senhor. Mas em algum momento da nossa caminhada aí, na nossa vida, nós estamos escolhendo ser diferentes dele. Para quê? Porque através do privilégio, da atitude de ser diferente, nós vamos mudar o curso daquilo que Deus planejou para nós. E quando nós mudamos o curso do plano que Deus desejou para nós, do que Deus sonhou para nós, aí algumas pessoas dizem, mas a gente não consegue mudar. Consegue. A partir do momento que você deixa de viver as escolhas de Deus para viver as suas escolhas, você abriu mão do plano de Deus para a sua vida, do propósito que o Senhor tinha para a sua vida. E quando nós fazemos isso, nós deixamos de obedecer a Ele. E quando nós nos tornamos desobedientes, nós somos diferentes dele. Porque Jesus escolheu fazer o que diante de Deus? Obedecer. Ele poderia ter renunciado à morte de cruz. Ele poderia. Mas era plano de Deus, era projeto de Deus, estava determinado por Deus que ele ia passar por aquilo e ele passou. Você já se perguntou hoje o que Deus determinou para a sua vida? Será que o que você está vivenciando não é para te tornar um crente melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, ter um ministério alicerçado, fortalecido? Para que de fato você conheça o que é vida eterna. Hoje nós viemos, irmãos, renovar a aliança que temos com o Senhor. Podemos renovar de qualquer maneira? Jamais. Nós precisamos conhecer o que é vida abundante. Nós precisamos escolher viver a vontade de Deus para nós e para a nossa casa, para nós e para o nosso trabalho, para nós e para o nosso relacionamento, para nós e para os nossos sentimentos também, porque as nossas escolhas podem determinar um lugar diferente do que Deus tem reservado para nós, chamado céu, vida eterna. Irmãos, há tanta coisa acontecendo e a palavra de Deus vem sendo pregada todos os dias. Eu tenho observado que a comunidade Frutos da Palavra de Deus tem tido a oportunidade de ouvir a palavra de Deus todos os dias, pregada, cantada, e olha, arrumaram até uma forma melhor. Não consegue ver no YouTube? Vai ouvir. Ouve no carro, ouve na cozinha, né? Ouve aonde você estiver. Quanto tempo nós gastamos ouvindo coisas desnecessárias, assistindo coisas desnecessárias, e o Senhor usando o povo de Deus para falar na terra dos viventes. Deus mudou, irmãos, por causa da pandemia? De forma alguma, Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não abriu mão daquilo que Ele havia requerido de mim e de você. Não pense que por causa da pandemia, Deus vai entender que você está com a obra dEle parada. Não pense que, mas a igreja não abriu, irmãos. Quem é a igreja? É o templo, é você. Você tem sido igreja durante a pandemia, eu preciso ser igreja. Eu estava falando com a pastora Conceição que nós, pastores, não temos esse direito, né, de fazer uma escolha diferente da escolha de Deus. Porque a escolha de Deus parece que ficou marcada por pastor.
Só que eu quero dizer para você, bem-vindo ao clube, porque a escolha de Deus também está marcada para a sua vida. E se você de alguma forma está tentando mudar o curso do que Deus determinou e planejou para a sua vida, cuidado com isso. Isso é muito perigoso. Se você está desobedecendo a ordem de Deus, o chamado de Deus, isso é preocupante. Quando nós desobedecemos a Deus, irmãos, existe uma coisa, é como se separasse, sabe? Eu quero que você imagine isso. Imagine o que eu estou falando. Você e Deus em cima de uma pedra, de uma montanha. E você desobedecendo, imagine essa pedra se partindo ao meio e separando você de Deus. A Bíblia fala de uma coisa que separa você de Deus. Vamos lá para Romanos, capítulo de número 3, volta lá um pouquinho. Romanos, capítulo de número 3. Estou indo rápido? Não. Eu quero que você hoje entenda, né? Um pouquinho. Romanos, capítulo 3, verso de número 23. Vem cá, a segunda visão. Romanos 3, verso de número 23. Também conhecidíssimo, né? Bem conhecido esse versículo, porque diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão de onde? Da glória de Deus. Irmãos, se eu estiver em pecado e não me arrepender, eu estou fora. Eu estou destituído. Não fui rejeitado, não. Eu só fui retirado mesmo. É essa a verdade para nós. Imagina, irmãos, você separado de Deus. Você com Deus está passando por luta, dificuldade, provação, conflito. Imagine você sem Ele. Se você junto com Ele está achando que está difícil e não vai dar conta, não se separe dEle. Porque se Ele tiver, o negócio tende a ter um final feliz. Mas se essa pedra se separar e você for distanciado de Deus, fica tudo mais complicado. Não pense, irmãos, eu quero que hoje você saia não, né? Você saia daqui não. Você fique aí na sua casa, mas entendendo que quando esse versículo diz, porque todos pecaram, não se arrependeram, tá? E não se arrependeram, por esse motivo estão destituídos da glória de Deus. Às vezes a gente pensa assim que porque a gente está fazendo boas obras, nos aproxima de Deus. Porque a gente tem uma religião, a gente está próximo de Deus. Porque a gente conhece a filosofia, a teologia, tem uma boa conduta. Irmãos, eu posso conhecer e viver todas essas coisas. Se de fato eu não obedecer a Deus, eu estou separado dele. Eu estou me distanciando dele. Não adianta, irmãos, eu dizer que eu sou um crente fiel se eu não amo o meu próximo. Se eu não me compadeço dele. Eu estava conversando com a pastora, com o pastor Edvan, e falando que hoje, saber que alguém está com Covid-19, parece que ficamos sabendo que ele está com lepra. Começamos a tratar ele, irmão, com indiferença. Deus me livre de encontrar com esse irmão. E se Deus uma hora gritar no pé do teu ouvido e dizer, vai lá, orar por ele lá. Você não vai? O que você vai? Ah, Deus não vai mandar eu fazer isso. Irmão, por que Deus está mandando o pastor Edvan aí? Por que Deus tem mandado a pastora Conceição orar? Por que Deus tem mandado outros pastores orar? Porque eles são blindados? Os pastores, irmão, nós pastores somos igual você, de carne e osso. E não tem diferença nenhuma. Você conhece a nossa vida espiritual tão pouco quanto a gente conhece a sua vida espiritual na particularidade. Porque só quem conhece de verdade é Deus, que vê todas as coisas. Deus sabe se de fato eu oro quando eu falo que eu vou orar, se eu canto quando eu falo que eu vou cantar, se eu leio a Bíblia quando eu falo que eu vou ler a Bíblia. Eu não posso, irmãos. Provérbios, não precisa abrir aí não. Mas Provérbios 14, 12 diz que há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final conduz à morte. Tem coisa, irmão, que brilha, é bonita aos nossos olhos. Mas se eu não tiver cuidado com isso, isso pode me matar. Isso pode me tirar do centro da vontade de Deus. E eu tenho que ter muito cuidado com isso. Se eu for para Isaías, para o livro de Isaías, no capítulo 59, no verso 2. Isaías, a esse aí eu quero que você abra. Isaías, capítulo de número 59.
Isaías, capítulo de número 59, no verso 2. Diz o que para nós? No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublam e esconde de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvidos. Se eu pequei, eu tenho que me arrepender. Se eu entristeci o coração do meu Deus, eu preciso me arrepender. Se eu não estou fazendo a vontade de Deus, não cabe a mim questionar o que eu estou vivendo. Irmãos, eu preciso olhar para que tipo de vida eu estou levando diante de Deus e depois perguntar por que eu estou passando pelo que eu estou passando, por que eu estou sendo atacado, por que está acontecendo isso ou aquilo. Eu não vim aqui usar o testemunho de ninguém nessa noite, eu vim aqui usar a palavra de Deus que diz, está bem dizendo, bem clarinho para mim, que se no entanto eu não for um homem bom, mas obediente, não tem por que dizer que eu vou conhecer a vida eterna. Não tem, eu posso ser bom. Irmão, a Bíblia diz que quem é que é bom? Só Deus é bom, irmão. Só Ele é bom. E a gente ainda diz Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Não é essa frase de efeito que está escrito muitas vezes na casa da gente, em algum lugar? Porque a gente muitas vezes pega isso, irmão. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Para quê? Para lembrar que Deus pode me dar aquilo que eu quero. Só que quando Deus... Será que essa frase Deus é bom o tempo todo Deus é bom, serviria também para a gente entender que Ele espera que a gente seja como Ele, né? Que Ele espera que o que Ele está ensinando a gente possa aprender. Quando eu falei para vocês sobre Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, só Jesus, irmão. Lembra da pedra que eu fiz você de repente pensar que você estava em cima dela, você e Deus, né? Estou eu e Deus. Rachou a pedra por causa do quê? Do pecado, daquilo que eu acho que é certo e no fim da história é errado. Porque eu pequei e me arrependi. Ai, fulano me magoou, vou pedir perdão para ele. Não, quem perdoa é Deus. Cuidado, porque existe uma passagem bem bonitinha na Bíblia dizendo que se você não perdoar o outro, Deus também não vai te perdoar. Tá entendendo? Começa a liberar perdão, aí começa a ir atrás de consertar e endireitar as veredas. É muito complicado, irmãos, quando nós ouvimos as verdades de Deus e parece, a pastora está usando o que eu estou passando. Não estou usando o que você está passando, não, irmãos. Eu estou usando o que Deus me deu, que se chama a Bíblia, a palavra de Deus. E eu já disse aqui por muitas vezes, pregando presencialmente para você, que o que Deus mandar, eu, Débora, tenho que falar, porque muitas vezes eu vi não só a pastora Lina, mas muitos pastores serem cobrados por não dizerem a verdade. Irmãos, Jesus ele amou, mas teve um dia que ele se indignou com o que estava acontecendo dentro da casa de Deus, com o que estava acontecendo, e hoje eu não vim dizer para você que eu estou indignada com o que está acontecendo dentro da casa de Deus, porque nem a gente não está nem tendo culto dentro da casa de Deus. Você está tendo um culto na sua casa, mas eu não posso omitir a verdade. Somente, irmãos, se nós estivermos com a nossa vida no altar, nós vamos conhecer o que é a verdadeira paz e saber de fato o que é vida eterna. Só existe uma coisa, irmãos, que pode não unir talvez essa pedra, mas fazer com que você saia do lado que você está e passe para o outro lado, Jesus. Se Jesus estiver entre você e Deus, as coisas vão dar certo. Você vai conhecer o que é salvação. Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 5, diz para nós, porque há só um Deus, um só mediador entre Deus e o homem Jesus Cristo. Só existe Jesus entre você e Deus, irmãos. Só Ele. Eu posso amar, irmãos, muito meu filho, mas incondicionalmente somente Deus. Eu sempre vou dizer, onde você me vê, eu não vim dizer que eu não amo mais o Pedro e não amo mais o Arthur, pelo contrário, eu amo cada dia mais, porque estão cada dia mais lindo, cada dia mais bonito,
Cada dia eu olho para aquilo e eu falo, meu Deus, estava eu inspirada quando fiz, porque minha mãe estava do mesmo jeito quando me fez. Pensa numa coisa maravilhosa, minha mãe fez, mas meu pai, Débora, né? Coisa linda. Eu tenho um negocinho agora, uma figurinha, que o povo manda, né? E eu gosto dessa figurinha. Quando diz coisa boa, eu digo, coisa linda. Manda essa figurinha, igual a Mariana. Mariana tem hora que olha para a nossa cara assim, quando ela quer alguma coisa, ou aprontou e quer consertar as coisas, endireitar as veredas, ela diz, coisa linda, né? E a gente pensa assim, bato ou abraço, né? O Léo continua resistente, ele diz, vá para o cantinho do pensamento. Né? Não tem coisa linda não. Quando papito em raiva, é cantinho do pensamento, né? Mas a gente às vezes se derrete com coisa linda dela. Só que olhando para Deus, Deus não vai se derreter com as coisas lindas aqui não. Pode ser lindo do tanto que for, como eu sou, mas se não estiver no centro da vontade de Deus, Deus não vai se derreter. Ele não vai ter piedade, ele vai cobrar e ele pode nos oferecer a condição de não conhecer a vida eterna. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Existe só um mediador, Jesus. Só ele pode ser a ponte para que você volte até a Deus. Não pense, irmãos, religião. Se na verdade você olhar para a Bíblia, você vai descobrir que isso não existe. Jesus não é uma religião. O que você vive diante de Deus não é uma religião. Confessar Jesus não é uma religião. Seria muito fácil, irmão, só trocar de religião. Seria muito fácil só assumir uma religião. O que Deus tem para nós é muito maior que isso. É salvação. Deus, ele proveu um caminho. E cada um pode fazer a sua escolha. Existe, irmão, 2 portas, né? E você pode escolher passar por uma delas. Qual é a porta que você escolhe? Sempre vai ser estreita. Mas será que... Como é que está indo aí no caminho para passar pela porta estreita? Eu preciso lembrar lá, talvez, do filme do Peregrino, ou parar e pensar na minha própria vida mesmo. Que não tem sido fácil os obstáculos, os convites, as propostas que têm surgido. Mas eu não abro mão da porta que eu escolhi passar. Estreita, complicado chegar até lá, mas eu vou chegar porque eu vou passar por ela. Eu preciso ser determinado, irmão, até para servir ao Senhor. Eu determinar que eu vou ler a Bíblia, e dê o que der, eu vou ler a Bíblia. Eu entrei num relógio de oração, dê o que der, eu vou orar. Eu fiz um propósito de jejum, a bênção chegou 2 dias depois, eu vou continuar jejuando. Eu tenho propósitos, assim como o nosso Deus tem propósitos na nossa vida. O que você está vivendo hoje, para você é ruim, para Deus pode ser favorável amanhã na sua vida. Não abra mão daquilo que te aproxima de Deus, chamado Jesus. Ame Ele como Ele amou a igreja. Ame Ele como Ele te amou, você, igreja. Ele deu a vida dele por você. E eu não estou falando para você pegar a faca e se matar hoje. Ai, olha aqui o meu amor. Não precisa disso. Mas assim como você deu a sua vida a Ele, viva a vida dele. Você não deu a sua vida para Ele, então Ele está controlando. Ele está determinando, viva o que Ele tem para você. Assim como eu preciso viver o que Ele tem para mim. Eu digo para você, eu já falei isso várias vezes aqui. Não é fácil, irmã. É fácil talvez ser Marta, mas de Maria é difícil. Para mim, Débora, tá? Estou falando para você não. Estou falando da minha experiência. Irmãos, é tão difícil quando você quer dizer sim e tu tem que dizer não. Ou tu quer dizer não, mas tu tem que dizer sim. Porque essa é a vontade de Deus. Eu quero encerrar nessa noite falando de algo bem importante para nós, que está lá em 1 Pedro, capítulo de número 3, verso de número 18. 1 Pedro, capítulo de número 3, verso 18, que diz assim: porque Cristo morreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Irmãos, não tem conversa, né? Não tem conversa fiada.
Ele já fez o que ele tinha que fazer. Agora cabe a nós continuar caminhando rumo ao céu, lugar que já está preparado. Olha, quando ele foi, ele disse: eu vou preparar lugar. Já preparou, está pronto. Não esqueça disso. Deus promoveu um caminho. Agora a escolha do caminho a seguir é minha e sua. Eu não estou aqui para falar de livre-arbítrio, se existe, se não existe, se você acredita, se você não acredita. Eu estou aqui para dizer: escolha o caminho que leva a Deus, Jesus. Escolha a verdade que te leva a Deus, Jesus. Escolha o caminho que não vai mudar, Jesus. É o único caminho. Existem outros sendo oferecidos, mas você conheceu Jesus. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Você não pode ter o nome sujo. Estou falando de Serasa nem SPC não, que tem 2 nomes, né? Não estou falando disso não, estou falando, não tem o nome sujo diante de Deus. Tem um nome limpo. Seja alguém que Deus tenha orgulho. Olha lá, tá lá, fui eu que fiz, botei lá, olha lá, me servindo, que coisa linda. Você imagina, o diabo metendo o pau em Jó e Deus dizendo: tá lá. Tu tá vendo? Tô vendo, foi eu que fiz ele tá lá, ó, obediente. Sério, tira dele para ver se ele vai obedecer. Não dá não, para ver se ele não vai ficar igual o menino birrento. Não vai. Ele vai continuar sendo fiel. Estou falando que você vai passar a luta de Jó, não, irmão. Nós não temos nem capacidade para isso. Viu? Não estamos nem prontos para isso. A gente não pode passar por isso, não. Mas continue sendo fiel. Continue sendo verdadeiro diante desse Deus. Amém? Põe essa mão aí abençoada sobre o seu coração. Senhor, nós te louvamos por mais uma noite na tua presença, por mais um momento aqui da palavra de Deus, que isso tudo possa não mexer com a nossa emoção, mas nos levar a entender que a vontade de Deus é maior, é melhor do que a nossa vontade, que os planos dele são maiores que os nossos, e são planos que vão nos fazer chegar a lugares altos, vão nos favorecer e nos fazer muito felizes. Meu Deus, continua abençoando as nossas vidas e nos dá a vitória. Abençoa agora o momento da Santa Ceia. Traz à existência verdadeiro milagre, manifesta o teu poder, que aquele, meu Deus, que pensa que não pode tomar a Santa Ceia porque pecou, que ele venha se arrepender nesse momento, para que ele possa participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Nós confiamos nas promessas que o Senhor nos fez e cada uma delas venha se cumprir na nossa vida, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Eu quero convidar o pastor Edvan, o Daniel, o Léo, a pastora Conceição. E nós vamos aqui para a Santa Ceia do Senhor. Eu convido você que ainda não preparou aí o pão, o suco, né? Prepare aí, enquanto o pastor vai introduzir aqui, começar com a palavra de Deus. Creio que ele ainda deve ter alguma coisa a dizer. Prepara aí o pão, o suco de uva, dos adultos, das crianças, para que possamos participar do corpo e do sangue nessa noite e renovar a aliança que temos com o Senhor. Amém? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. 1 Coríntios 11, 23 nos diz assim: como celebrar a ceia? Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. No versículo 23, nos mostra que Paulo, ele não foi o apóstolo direto de Cristo, mas ele nos ensina que mesmo não sendo apóstolo direto a Cristo, ele, assim como os outros, também recebeu normas. Ele, assim como os outros, teria que obedecer. Por isso que ele fala: assim que da mesma forma que eu recebi do Senhor, eu estou vos repassando. O que você tem repassado às pessoas, como acabou de ser pregado? Você tem sido instrumento de Deus? Hoje nós estamos celebrando e adorando e bendizendo o nome do Senhor por o sacrifício que foi feito na cruz. Mas qual é o sacrifício que você tem feito a Deus? Lembrando que ser servo de Deus requer sacrifício diariamente.
o sacrifício de não poder mentir, o sacrifício de não poder roubar, o sacrifício de uma série de coisas que nós temos que nos sacrificar para agradar a Ele. E essa coisa que você deve se questionar: eu tenho agradado a Deus? Amém? E logo após haver dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e desta maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Amém? Nós vamos... Você que preparou aí o pão, tome ele em suas mãos, né? Um membro aí da família. Tome aí o pão. Pastora, tá nessa daqui, tá? O pão. Isso. Dá pra senhora alcançar aí? Isso. Levante aí o pão, né? E os que puderem estender as mãos sobre ele, nós vamos orar. Pai, aqui está o pão. Ele foi sim feito por mãos humanas, mas nós pedimos ao Senhor, consagra ele. Consagra ele, Pai, para que através desse pão nós sejamos renovados em força física e espiritual, sejamos curados. Meu Deus, muito obrigado por nos dar a oportunidade de participar do Teu corpo nessa noite. Nós te louvamos por essa oportunidade e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Hino de número 301. E aqui, pastor, pega com a pastora que é melhor para servir aqui. Hino de número 301. Você pode servir aí também o seu pão para sua família, tá? Sirva aí o pão, né? E nós vamos louvar esse hino. Nós vamos bendizer a Deus cantando essa canção. Cristo já nos preparou uma já que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem fogo, peixe, pão, e Jesus que os convida sem vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem
faminto a Jesus vencerá. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencer. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencer. Amém? Glória a Deus. Se você ainda não serviu aí o pão, sirva o pão às pessoas aí da sua família que são batizadas nas águas, né? Já confessaram Jesus como único e suficiente Salvador. Amém. Amém? E logo após haver dado graças, o partiu e disse: Isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém? Podemos comer o pão. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade também. Nós vamos tomar o cálice agora. Pegue aí os seus cálices, né? Estenda, levanta ele. E aqueles que puderem estender as suas mãos sobre o cálice, faça isso nessa noite. Pai, aqui estão os cálices. Ele também, Senhor, foi feito, esse suco foi feito por mãos humanas. Mas esses cálices, meu Deus, derrama sobre cada um deles uma gota do teu sangue. Consagra, meu Deus, cada cálice desse. Consagra, Senhor, o líquido que está sobre ele, para que sejamos curados, renovados em força física e espiritual. Manifesta o teu poder nessa noite sobre esses cálices e nos abençoa. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que você possa dizer amém, graças a Deus. Nós vamos cantar o hino de número 39. E você pode aí, enquanto canta, servir o cálice do Senhor. Amém? Enquanto nós louvamos aqui, você vai louvando aí e servindo o cálice como aqui está sendo feito. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Aleluia. Eis nesse sangue lavado, com roupas que dão alva são,
pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoa, purificas também, ó Jesus. Se é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Mais alvo que a neve serei. Amém. Glória a Deus. Você serviu aí o seu cálice. Nós também aqui recebemos o nosso cálice. Aqui nós não vamos trocar o cálice, né? Nós, por respeitar, né, a lei e as coisas que estão sendo determinadas para que nós continuemos gravando os cultos, tendo os cultos, né? Nós não vamos trocar aqui o cálice, mas aí na sua casa você sente segurança para isso, né? Em trocar o cálice com as pessoas que estão aí com você, faça isso. E enquanto você troca o seu cálice, diga à pessoa com quem você está trocando o seu cálice: eu renovo a minha aliança contigo nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu desejo que todos tenham recebido aí o seu cálice. Você teve a oportunidade de trocar ele, troque aí e aguarde aí o momento em que nós vamos poder tomar juntos, beber juntos. Amém? Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou:
Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Amém? Podemos beber. Renova minha aliança com vocês. Amém. Renova minha aliança com você em nome de Jesus. Amém. Nós renovamos a aliança uns com os outros aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você puder dobrar os seus joelhos aí, aonde você está, faça isso, para orar junto conosco, agradecendo por essa oportunidade linda, Pai. Continuamos aqui na presença do Senhor. E de joelhos dobrados ou não, ó Deus, nós queremos nessa noite agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite de participar do Teu corpo e do Teu sangue. Continua manifestando o Teu poder sobre as nossas vidas, sobre o povo de Deus na terra dos viventes. Ajuda-nos em tudo, Senhor, e nos dá a vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. E eu passo a palavra ao pastor Edivan nessa noite. Amém? Nesse momento vamos dizimar e ofertar na casa do Senhor. Lembrando, como sempre temos ditos nos grupos, nós louvamos a Deus porque essas portas não se fecharam, mas nós conhecemos pessoas a qual já suas igrejas já fecharam porque os pastores não conseguiram honrar o compromisso, infelizmente. Graças a Deus nós temos tido a oportunidade de continuar mantendo a igreja e que vamos permanecer assim, amém? Deus, que está o dízimo e oferta teus servos, repreende o devorador, migarador, cortador, destruidor. Sabemos, meu Pai, que a prosperidade só pode vir do Senhor, Jesus. Sabemos que o homem pode enriquecer, mas a prosperidade só vem do Senhor. Que o Senhor venha fazer teus servos prósperos, mas prósperos, meu Pai, que sejam submissos à tua palavra, obedientes à tua palavra, que ame a tua palavra e ame a tua obra, Jesus. Que possamos ser gratos ao Senhor, Jesus. Diante de tantas coisas, diante de tantas dificuldades que nós temos enfrentado, diante de tantas coisas que o inimigo tem feito contra nossas vidas, nós temos visto o teu cuidado, Jesus. Que o Senhor continue abençoando o teu servo, Jesus. Livra o teu servo do desemprego. E aqueles que estão desempregados, abre porta onde não há porta, pois tu és fiel, Jesus. Também te apresento o quilo, Jesus. Pai, quantas famílias estão desesperadas, Jesus, porque não estão trabalhando, não receberam esse auxílio. Estão aí, meu Pai amado, Pai, Igreja Santa, na sorte, Jesus. Mas nós cremos que o Senhor há de trazer a providência que essa família necessita, Jesus. Pai, tu sabes o quanto que a fome dói, Jesus. E que o Senhor possa, meu Pai amado, Pai, abençoar, Jesus. Que ainda possamos ter condições, não só de mantermos o nosso celeiro cheio, mas também ajudar outras pessoas que necessitam, Jesus. E aquela pessoa que está passando dificuldade, futuramente eu creio, na tua palavra, Jesus, que futuramente ela vai estar ajudando outras pessoas, no nome de Jesus. Amém? Quero convidar o irmão Daniel, ele vai estar dando os recados. Amém. Continuamos depois de um culto abençoado desse, né? Lembrando que os cultos eles continuam durante a semana, tá? Na segunda-feira nós temos o nosso culto à tarde da bênção, tá? Às 15 horas da tarde, o nosso culto à tarde da bênção. Na terça-feira, às 19h30, nós temos o nosso discipulado. Lembrando, irmãos, como foi dito lá no grupo do WhatsApp, tá? As apostilas, elas estão aqui na igreja. Aquelas irmãs, aqueles irmãos que fazem parte do grupo e querem ter a apostila, pode pegar aqui na igreja quando estiverem vindo para consagração, tá bom? Aquelas irmãs que vêm à consagração e quiserem pegar a apostila, pode levar também para outras pessoas, tá? Nós temos aqui a apostila aqui na igreja. Na quarta-feira, às 19h30, nós temos o nosso culto da família. É importante que nós estejamos buscando pelos nossos familiares, porque o nosso vizinho, ele não vai buscar pelos nossos familiares. Então, uma oportunidade maravilhosa para isso é nas quartas-feiras, às 19h30, no nosso culto da família, aqui com a missionária Diná, com a pastora Conceição, tá? Na quinta-feira, às 9 horas da manhã, nós temos o nosso culto de causas impossíveis. Lembrando, para Deus, nada é impossível. 9 horas da manhã, nós estamos aqui cultuando a Deus nas quintas-feiras, tá bom? No nosso culto de causas impossíveis. Lembrando que nas sextas-feiras nós temos o nosso propósito de jejum e oração,
com os líderes, com os obreiros e com os intercessores da igreja. Tem sido um propósito abençoado. E você, líder, obreiro e intercessor, não deixe de participar desse propósito. Todas as sextas-feiras, tá bom? E no próximo domingo nós temos às 9 horas da manhã nossa escola bíblica dominical e às 18 horas o nosso culto de celebração. Nessa semana que passou, nós tivemos um aniversariante aqui na igreja. Nossa irmã Dice esteve aniversariando e nós vamos nesse momento estar orando pela vida dela, amém? Senhor Deus, meu Pai, colocamos aqui diante de Ti, ó Pai querido, a nossa irmã Dice, que teve mais uma oportunidade de completar mais um ano de vida. Que o Senhor esteja, Pai querido, cada dia mais, levando ela a seguir o Teu caminho, não deixando que ela se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas que ela possa estar sempre rumo ao Teu alvo, que é Jesus Cristo. Que ela possa cada dia mais contemplar as Tuas bênçãos na sua vida. Alcança também, Pai querido, os familiares dela nesta noite. E que ela possa cada dia mais e mais viver a verdade da Tua palavra. Te louvamos e te adoramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Perdão, irmãos. Benjamin. Vamos orar pelo Benjamin. Me perdoe, Benjamin, tá? O filho da Ruth, do Flávio. Ele fez aniversário essa semana também. Pai, apresentamos aqui, Pai querido, o Benjamin nesta noite, ó Pai. Ele fez aniversário nesta semana. Que o Senhor possa cada dia mais e mais estar, ó Pai querido, guiando ele, ó Senhor, no caminho da verdade. Que ele possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que ele seja, Senhor amado, sempre essa criança, ó Pai querido, disposta a Te buscar em espírito e em verdade. Abençoa, Pai querido, os pais dele, o Daniel, irmão dele também, Senhor amado, que eles possam cada dia mais e mais estar, ó Pai querido, no centro da Tua vontade. Te louvamos e te adoramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Parabéns, Benjamin, parabéns, irmã Dice, que Deus esteja cada dia mais e mais abençoando vocês, amém? Lembrando, nós temos o nosso relógio de oração em casa, tá bom? Ele está acontecendo todos os dias, das 9 da manhã às 3 horas da manhã, tá bom? Você que ainda não deu o seu nome, pode estar procurando a secretaria da igreja, tá? Através da Stephanie, através de mim, que nós estaremos ali colocando o seu nome, tá? É uma hora de oração todos os dias, tá? Temos também a consagração aqui na igreja. Irmãos, está tendo uma escala e com certeza os escalados dessa semana já receberam hoje a sua escala, tá? Venham para a igreja de 8 às 9 os escalados, não deixem de vir de máscara, tá bom? Nós estamos tomando todos os cuidados que estão sendo determinados pelos órgãos de saúde competentes. E nós aqui na igreja também estamos aqui num grupo reduzido todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã, orando pelas causas e os propósitos da igreja. Você que está escalado, não esqueça, tá bom? De vir no seu dia, no dia que você está escalado e vir de máscara, para que não tenhamos aqui também, esse número reduzido é para que não tenhamos aqui aglomerações, tá, irmãos? Lembrando, o pastor já falou sobre o dízimos e as ofertas, começamos mais um mês e assim as contas da igreja continuam a chegar e com certeza você, coordenança bíblica, contribui com o seu dízimo, devolvendo o seu dízimo e sua oferta. Amém, irmãos? E o nosso quilo do amor. Muitas famílias, irmãos, têm nos procurado pedindo alimentos, né? E nós aqui temos o propósito de, através do quilo do amor, fazermos cestas para doar para as famílias da igreja. E você, com certeza, que pode nos ajudar, pode estar nos procurando para que possamos ir até a sua casa, buscar esse alimento, para que as irmãs estejam aqui na igreja montando essas cestas e distribuindo. Lembrando, nosso irmão Léo, tá? Ele vai fazer um seminário nos dias 17 e 18 de julho, um seminário de louvor e adoração, gratuito, tá, irmãos? Aqueles que se interessarem, por favor, procurem-no. Ele pediu para que procurassem-no. Próximos dias 17 e 18 de julho, um seminário de louvor e adoração gratuitos. Lembrando, não esqueçamos de usar as máscaras, não esqueçamos de nos cuidar. Estamos aí passando por esse momento difícil, tá? E é importante que nós estejamos dia após dia nos cuidando, tá, irmãos? Não deixemos também de ler a Bíblia, de buscar o Senhor enquanto nós podemos buscar, porque chegará o dia em que não poderemos mais e ainda podemos. E lembrando, estamos de quarentena, mas o Senhor, Ele não está de quarentena. Ele está 24 horas por dia, 7 dias da semana, disposto a nos ajudar. Leiamos a Bíblia, tá? Através dela conheceremos mais o Senhor, tá? Não deixemos de ler a Bíblia.
se cuide, tá? E lembrando, nós temos também a nossa irmã Eliaura e a nossa irmã Regina, que estão fazendo alimentos, estão vendendo. E nós, como irmãos, como corpo de Cristo, que vamos nos ajudar essas irmãs também, nesse momento em que estamos passando. Que Deus abençoe, esses são os recados dessa semana e uma semana abençoada para todos nós. E nos vemos amanhã às 15 horas da tarde. Que Deus abençoe. Antes de nós terminarmos, né, o nosso culto nessa noite, quero convidar a pastora Conceição aqui. Pode vir aqui. O pastor Edivan tem um recado para dar para a igreja, né? E eu quero que a pastora Conceição esteja aqui para demonstrar que nós, pastores, estamos em concordância, né? Estamos em concordância, né? E eu quero convidar você a prestar muita atenção no que o pastor Edivan tem a dizer, né? Para você, participante, membro, congregado, visitante da comunidade Frutos da Palavra de Deus. Amém? Saúde a todos na paz do Senhor. Como alguns já viram e já até ficaram felizes, surgiu um novo decreto que vai liberar tudo. Só que esse liberar tudo não é de qualquer jeito. Então, antes de você se alegrar, você precisa entender algumas coisas. As igrejas verdadeiramente poderão abrir, só que ainda continua com um número reduzido de pessoas, com distanciamento, o uso obrigatório de máscara e outras obrigações. Caso o filtro não vai poder funcionar, cada um vai ter que trazer sua água de casa. Crianças até 12 anos não poderão vir. Pessoas acima de 60 anos também não poderão vir. Isso não adianta fazer chantagem, não adianta fazer nada. A igreja tem que ter sua responsabilidade. Lembra só o seguinte: se hoje nós estamos fazendo isso, é para a sua própria segurança e para a segurança de outras pessoas. A gente não pode ser imprudentes. Então a gente tem que fazer isso. A gente estava fazendo a soma aqui, num domingo não vai dar para vir todas as pessoas, então vai ter que ter, de certa forma nós vamos ter que organizar para fazer uma lista aí e ver como é que vai ser. Lembrando que tudo isso que nós estamos fazendo é para ajudar a igreja, ajudar vocês a estar presente, como nós até esse tempo não ficamos parados, teve cultos, teve oração, teve uma série de coisas, só para vocês não ficarem parados. Mas quando a igreja voltar e poder abrir, porque até o dia 7 vão ver entre a justiça se vai poder verdadeiramente abrir tudo ou não. Então, no aguardo de o que vai acontecer na esfera da justiça, nós vamos estar aí. Se tiver que abrir, nós vamos abrir, mas nessas condições, havendo distanciamento, havendo obrigação de máscara, havendo essas as normas estabelecidas. Lembrando, irmãos, não tem como nós darmos um jeitinho. A questão da pastora Conceição está vindo, ela tem um ministério, ela é pastora. Como pastor, eu não posso dizer para ela não vir para a igreja. Mesmo ela sendo pastora, ela também está sendo vigilante. Se você viu os vídeos da igreja, houve um período que ela se afastou. Por que se ela se afastou? Ou porque teve notícias, ou porque houve rumores, então a gente teve a prudência de falar, não, pastora, você vai ter que ficar 15 dias. Assim aconteceu com várias pessoas. Por quê? Para a segurança dela e para a nossa própria segurança. Então não vá usar de chantagem nesse sentido, porque o sentido aí, na verdade, você está pecando porque você está indo contra a ungida do Senhor. Então é algo muito mais sério do que você imagina. Lembrando, ela também corre o risco, na verdade ela está correndo mais risco do que eu e a pastora Débora, mas ela está fazendo isso por amor à obra de Deus e a você também, para você não ficar sem a palavra. Então não seja ingrato pelo amor de Deus. Então é momento de nós termos compreensão. Eu sei que todo mundo está com saudade, todo mundo quer estar na casa do Senhor, mas infelizmente tem que seguir as normas. E se a gente não segue a norma daqui da terra, dificilmente nós vamos seguir a norma espirituais, a norma que Jesus Cristo estabeleceu na palavra dele para nós. Então é isso. Então compreenda, não é tempo de ficar se lamentando, não é tempo de... Eu sei que a saudade pode doer, mas é tempo de você entender que esses cuidados é para a sua própria segurança, é para Deus te guardar, te proteger, entendeu? Então assim, a gente não vai deixar de orar por vocês que não vão poder vir, a gente não vai deixar de fazer a obra por vocês, mas a gente pede que você tenha já essa compreensão, entendeu?
E mais outras coisas que eu não lembro, a pastora pode, por exemplo. Só complementando o que o pastor disse, nós fizemos uma reunião, né, pastoral, e nós decidimos sim reabrir, né, com essa segurança, como eu havia dito desde o começo, que só reabriria quando sentisse de fato segurança e a ordem de Deus viesse sobre as nossas vidas para que pudéssemos fazer isso, né? E estamos falando isso, irmãos, porque você pode procurar, tem muitas igrejas de fato abrindo e não estão tendo cuidado, não estão reservando as cadeiras, mantendo o distanciamento, nem exigindo as máscaras. Aqui você vai chegar, vai ter um termômetro para verificar a temperatura do seu corpo, que nós já estamos providenciando, vai ter ali um pedestal com álcool gel para que você possa utilizar. E não é uma questão de ruindade não usar o filtro, é porque os parâmetros, se você ler o decreto, você vai ver que tem que ser assim, tem que ser dessa forma, porque infelizmente o tempo é de reserva, o tempo é de cuidado. E eu até contei, eu acho que semana passada, de um pastor conhecido, amigo nosso, que uma pessoa estava visitando a igreja dele, né, num culto que ele já havia reaberto a igreja, e essa pessoa viu que quando terminou o culto, o pastor estava abraçando as pessoas, né? E essa pessoa denunciou o pastor e, infelizmente, no domingo seguinte, a polícia chegou no final do culto para averiguar de fato se ele abraçava e chegou e presenciou ele abraçando os membros. Nós, pastores, amamos os membros que o Senhor nos deu para cuidar. E ele estava abraçando, né? E naquele momento foi verificar também que tinha muitas pessoas idosas ali naquele lugar e crianças. E ele foi notificado e multado, e ele, infelizmente, não quis seguir o caminho certo, né? Como eu preguei nessa noite. Ele escolheu desobedecer, e agora, assim, eu não sei se é uma forma dele se manifestar a indignação dele pelo que aconteceu com ele, mas ele está enchendo a igreja, fazendo louvorzão e por aí vai. Então, não quero passar por isso, irmãos. Não quero que você passe por esse constrangimento de que a polícia vai pedir para você sair de dentro da igreja, de forma alguma, né? Então, nós vamos ter a oportunidade de vir sim à igreja, a secretaria na pessoa da Stephanie, do Daniel, eles vão lançar uma lista, nós vamos ter 58 lugares, né? Aqui no culto de domingo, né? No culto de segunda, no culto de quarta e no culto de quinta, tá? Então, nesses cultos, eles vão botar uma lista, né? Você vai botar o seu nome lá nessa lista. Completou 50 pessoas, né? Como eu falei para o Daniel, nós vamos conversar com a Stephanie. Nós vamos deixar 8 lugares para os visitantes, porque a nossa igreja tem o privilégio de ser em frente ao metrô, né? E pessoas podem estar passando e querer entrar. Já pensou que coisa inconveniente? Não pode entrar, né? Mas quando nós preenchermos o número de pessoas, e eu convido você até a se informar sobre o que eu estou falando aqui nessa noite, e você vai ver que o que eu estou falando é verdade. As pessoas precisam estar sentadas, manter um distanciamento, e nós vamos isolar algumas cadeiras, né? E essas pessoas têm que ficar aqui dentro da igreja, podem se levantar na hora do louvor, vão ficar sentadinhas, mas infelizmente não vão poder retirar a máscara, tá? Nós, líderes, pastores, pessoas que vão estar dirigindo, pregando nos cultos, não vamos mais poder utilizar essa parte de baixo, vamos ter que utilizar sempre o altar, né? Para manter também um distanciamento. E nós vamos nos adequando a isso. Assim como um dia nós tivemos toda a liberdade, hoje foi tirado parte dela, né? E as leis, mas não foi Deus que tirou. Mas a lei tirou, e a Bíblia diz que eu preciso respeitar as leis. Que se eu desobedecer à lei, eu estou desobedecendo também a Deus, tá? E esses governantes, eles foram constituídos por Deus, né? Foi o homem, Deus permitiu, tá? Então, nós queremos fazer de maneira que nós vamos conseguir nos ver, vamos conseguir estar aqui. Estou providenciando através do Daniel, do Léo, pastor Edivan, vão correr aí atrás essa semana para que nós possamos ter uma internet aqui na igreja, não para você ter a senha e ficar no WhatsApp, mas uma internet para transmitir o culto de domingo ao vivo,
para quem não puder vir, assistir de casa. O dia que você estiver aqui, você vai assistir aqui. Se o nome estiver na lista, você vai assistir aqui. Eu soube até que a igreja do irmão Ezequias, né, do missionário Ezequias, filho da pastora, ele é missionário, eu sempre esqueço, eu quero chamar ele de pastor, né? Mas a igreja do irmão Ezequias está fazendo desse jeito, ele é diácono, né? Ele está fazendo dessa forma, uma lista, né? E o nome das pessoas que está naquela lista para aquele culto de domingo vem, no próximo domingo outra turma, tá? Então, você vai ter a oportunidade de assistir o culto daqui ou online, ao vivo da sua casa. Isso não é para você deixar de vir, deixar de botar o seu nome na lista, tá? Nós queremos fazer assim para que todos possam participar. Falei com os pastores na reunião que no dia do culto de Santa Ceia, se for o caso, nós fazemos um culto de manhã e um culto à noite aqui de Santa Ceia, tá? Para que todo mundo possa participar da ceia do Senhor. E quem não puder vir, quem veio, vai levar a ceia de quem, tá? De quem não pôde vir. E você vai ter a oportunidade, não dos cultos da semana, mas os cultos de domingo, assistir ele ao vivo da sua casa, todas as vezes que o seu nome não estiver na lista. A princípio, irmãos, tem que ser assim. Eu não vou pedir perdão para você por estar fazendo dessa forma. Eu estou simplesmente fazendo o que a lei está determinando para nós. Esteja orando como eu estou orando também, para que até terça-feira tudo esteja aberto, porque nós sabemos que o STF, se eu não me engano, acredito que foi o STF mesmo, entrou com uma liminar para derrubar, tá? O governador determinou que fosse tudo aberto. Então o Ministério Público, né? Se não me engano, ouvi que foi o STF. Então me preocupei, porque o STF ninguém tem discutir nada, né? Mas se for o Ministério Público, eles estão aí verificando a possibilidade. Então, se de fato se cumprir que terça-feira, dia 7, se reabre tudo, pastora Conceição e eu e os irmãos, não sei se o pastor Edvan vai poder, mas nós estaremos aqui na igreja ao vivo e a cores, tá? Se não, nós vamos continuar com essa plataforma, assim que diz, que nós já estamos utilizando, né? Dos cultos aqui gravados ou online. Eu quero muito conseguir essa questão da internet, que aí nós vamos, se não reabrir de fato tudo, poder transmitir o culto ao vivo, para você aí, todos os cultos vão deixar de ser gravados, né? Para você assistir, mas vão poder passar aí online, em tempo real, para que você possa assistir aí na sua casa. Eu quero deixar o grupo da igreja, tá? Não aberto para discussões a respeito do que nós dissemos aqui, mas aberto para que você possa dizer lá: eu entendo, pastora, eu entendo, pastor, eu compreendo o momento que nós estamos vivendo e eu concordo com a decisão de vocês e eu quero colocar o meu nome na lista, eu quero, no dia que eu tiver oportunidade, a igreja. Não para discutir o que nós estamos falando aqui, porque as discussões, elas não resolvem os problemas. Elas, pelo contrário, elas afastam as pessoas, porque geram conflitos indesejáveis e muitas vezes até desagradáveis. Então, eu amo essa igreja, amo o povo que congrega nela. Às vezes a gente não pode sair por aí gritando: eu te amo, e vou dizer para todo mundo ouvir, né? Como diz a música. Mas saiba que eu amo essa igreja, que o meu desejo não era ter só 58 lugares, mas ter aqui todos, quase 150 lugares que nós temos aqui para que você participe do culto. Isso vai passar conforme a vontade de Deus, mas ainda não é o tempo hoje. Então, que nós possamos ter maturidade cristã e espiritual para entender que nós precisamos fazer dessa forma. Amém? Ora por mim, que eu estou orando por você. Guarda isso na tábua do teu coração. Se precisar repetir o vídeo para entender bem o que foi dito aqui nessa noite, faça isso, tá bom? Pastor Edvan vai orar encerrando o culto e dando a bênção apostólica. A senhora quer falar, pastor, alguma coisa? Então, diga lá. Irmãos, como a pastora leu no livro de João, né, lá no João, o capítulo 9, versículo 31, diz para nós: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecador, mas se o pecador for temente a Deus,
a este ele ouve. Então vamos temer a Deus, obedecer a Deus e também ao homem. Não faça diferente, porque não é legal. Quando nós obedecemos a Deus, a nossa vida é diferente. Então vamos obedecer a Deus. Lembrando, só para deixar bem esclarecido, nos dias dos cultos que se voltarem e voltando, não tem como você aparecer na hora achando que vai entrar. Tem uma lista. Infelizmente, a gente tem que obedecer. Então, para que fique bem claro, para que depois não haja mal-entendidos, não haja mal-estar, não haja uma série de coisas. Porque se a gente descumprir para um, vai ter que descumprir para todo mundo. Isso é chato. Entendeu? E a gente pode ser cobrado por aquilo que a gente não... A gente pode ser responsabilizado se você for irresponsável. Quem vai ser cobrado vai ser eu e os pastores. E pode vir imprensa, pode vir uma série de coisas e denegrir nosso nome por causa de uma pessoa que não levou a sério. Então não faça isso de jeito nenhum, por favor. Amém? É como a audiência, né, pastor? Se você tem uma audiência, você vai numa audiência, você tem que ir no dia certo. Se você não foi, você perdeu a sua audiência. Você é penalizado. É penalizado ainda, ó. Aí não vai ser penalizado pelos pastores, mas Deus está vendo tudo. Santíssimo Deus, eterno Pai, queremos te glorificar, te bendizer, te exaltar. Obrigado pela tua presença nessa noite, Jesus. Sabemos que tu és presente em nossas vidas, porque se não fosse o Senhor, o que seríamos de nós, Jesus? Pai, diante de tanto caos, diante de tantas coisas, e antes de orarmos por nós e orarmos pela igreja, eu quero orar por aquele povo lá do sul, Jesus. O vento verdadeiramente está soprando forte naquele lugar, Jesus. Quantas famílias perderam a sua casa, perderam tudo, Jesus. Quantas igrejas foram destruídas, quantos lugares, meu Pai, estão devastados, Jesus. Mas que o Senhor venha trazer, Jesus, a paz, o bálsamo, que o Senhor venha trazer a restauração que aquelas vidas precisam e necessitam, Jesus. Que o Senhor venha trazer, meu Pai, a reconstrução daquelas casas. Que o Senhor venha dar ânimo para aquelas pessoas e força e vigor, Jesus. Pai, quantas famílias, Jesus, estão deslaceradas, Jesus. Pai, que o Senhor possa ir de contra aquelas vidas. Também te peço, Jesus, aqueles que estão nos hospitais, sem esperança de muitas das vezes vir a continuar a viver, porque o médico já desenganou, a medicina já desenganou, mas a última palavra vem do Senhor, Jesus, e o Senhor que nos deu o fôlego de vida, e só o Senhor pode tirar, Jesus. Mesmo com o vírus que seja, a doença que for, o câncer que for, o Senhor tem poder sobre tudo isso e dá uma ordem a favor da vida, Jesus. Que o Senhor venha manifestar o teu poder, a tua graça. É tempo de muitos estarem angustiados, aflitos, ansiosos, Jesus. Tira tudo isso de nós e que possamos confiar na tua palavra, Jesus, e que possamos crer naquilo que o Senhor estabeleceu na tua palavra, Jesus, que tu és um Deus de vida, que tu és um Deus de amor, que tu és um Deus de livramento para aqueles que perseveram na tua presença, Jesus. Visita meus irmãos que estão em casa, diante de tudo que foi falado no final, Jesus, que eles não venham se abater, Jesus, que eles não venham se sentir excluídos, Jesus, porque nós não estamos fazendo isso, tu sabes, Jesus, porque a tua palavra nos garante e nos afirma que nós não podemos fazer acepção de ninguém, mas é o que está sendo estabelecido e nós devemos obedecer, Jesus, que teus servos possam compreender em amor, Jesus, em obediência, Jesus, ao Senhor. Te glorificamos, te bendizemos e te exaltamos por essa rica oportunidade de mais uma vez podermos cultuar, adorar e bendizer teu santo nome. Obrigado pela tua presença mais uma vez, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consagração do Espírito Santo de Deus seja conosco não só hoje, mas para todos sempre. Vamos dizer? Amém. Glória a Deus.